E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquiteto Digital, nosso quinto episódio, e hoje, pela primeira vez, a gente está trazendo um convidado que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, que é o Matheus, daqui a pouquinho ele vai falar mais. Mas, antes da gente iniciar, aqueles recadinhos de todo começo de vídeo, galera. Não se esqueçam de deixar o like de vocês para ajudar a impulsionar aqui o conteúdo do podcast que a gente está trazendo semanalmente. E caso você ainda não esteja participando do nosso grupo de arquitetos digitais no WhatsApp, a gente deixou um link aqui na descrição, você pode participar por lá, e o legal é que estando lá no grupo você tem acesso a mim, ao Manga, que vocês já conhecem, né? O Manga já é de casa, e por lá a gente está trocando ideia, vocês podem sugerir temas, sugerir convidados, o legal é que vocês acabam pautando o podcast aqui junto comigo. Bom, eu vou jogar pro Manga, para ele dar um oi para vocês, e depois a gente vai pro Matheus, para vocês conhecerem a Portal 3D e tudo que eles estão desenvolvendo. Manga, dá um oi pra galera aí. Legal, valeu. E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui com o quinto episódio do podcast Arquiteto Digital. Eu acho que vocês já estão começando a se acostumar a me ver por aqui, né, Pedro? Com certeza. E hoje a gente trouxe aqui o podcast é o quinto episódio, mas é o primeiro episódio com um convidado. E a gente teve o cuidado de escolher o nosso convidado aqui para esse episódio, que é o Matheus da Portal 3D. É uma figura aí que eu já conheço há uns 2 anos e a gente já desenvolveu e trabalhou em projetos que tiveram sucesso na área de tecnologia e inovação. E você está aqui, você sabe que o foco é falar sobre mudança de mentalidade do arquiteto tradicional para o arquiteto digital, a importância de expandir o repertório tecnológico, e o nosso convidado de hoje aqui, o Matheus, vem embasando isso que a gente já vem discutindo aí nos outros episódios aí, né, Pedro? Isso aí. Matheus, agora sim, jogar para você, apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouquinho da Portal 3D. Vocês vêm desenvolvendo um trabalho bem legal. Eu já tive a oportunidade de ver o banco que o Manga fez em parceria com vocês, mas eu sei que vocês são muito fortes nessa parte de pesquisa, desenvolvimento de projetos impressos em concreto. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Beleza. Primeiramente, eu queria começar aqui agradecendo o convite tanto ao Manga quanto a você, Pedro. É uma honra estar aqui. E é muito legal ver o trabalho que vocês estão fazendo, porque me enxergo que muitas das coisas, ainda mais a gente que está trabalhando na fronteira do conhecimento, elas muitas vezes, pela minha vivência, elas acabam ficando esquecidas ou escondidas, e o que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar um pouco dos limites do conhecimento e como que a gente pode levar isso para a sociedade. E acho que eu posso começar falando da minha trajetória aqui na Portal 3D, que foi um pouco disso. Eu sou formado em Engenharia Civil e Arquitetura tanto pela Escola Politécnica aqui da USP, quanto da FAU-USP. E muito meu projeto, na minha graduação, eu percebi que eu sempre fui muito curioso e muito incomodado com as coisas. Então, eu sempre gostei bastante de aprender, descobrir coisas novas e saber o que tem de tecnológico que a gente pode usar no nosso dia a dia. E parte dessa minha curiosidade me aproximou de tecnologias de impressão 3D e avançar no quesito de modelagem. E por N razões da vida eu vim parar na USP, me conectei com outros pesquisadores aqui dentro. E nesse projeto, um encontro com pesquisadores, que surge a Portal 3D. Porque a gente, no começo, queria fazer uma impressora que imprimia casas. Então, essa foi a premissa para começar a Portal 3D. Só que a cabeça do pesquisador ela é um pouco complicada, muitas vezes. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com detalhes o problema, como que você resolve algumas coisas, como que você publica artigos naquele sentido, mas muitas vezes a gente não sabe como que leva essa ideia ao mercado. E aí entra uma outra figura que eu gostaria de fazer a publicidade aqui, que é um programa dentro da USP que chama NIDOS, que ele do latim chama Ninho, e esse ninho é justamente para você pegar esses pesquisadores que estão aqui dentro da universidade, e eles muitas vezes têm ideias muito legais, mas ela vai ficar enterrada aqui na universidade. Então, por conta desse programa, ele acabou acelerando essa nossa trajetória, e aí, em conjunto com a entrada desse programa, a gente recebe também um fomento da agência FAPESP,
para desenvolver um projeto de pesquisa voltado para essa área, e aí que surge juridicamente a startup Portal 3D. Mas parte, eu falo que parte é interesse e parte é sorte também, de estar conectado com as pessoas certas no momento certo para que isso aconteça. Que também nós fomos a primeira turma desse programa, hoje estamos sediados aqui dentro da USP, tudo por conta desse arranjo de interesses e meio que o momento do destino, porque o que a gente vai ver daqui para frente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, inteligência artificial, a hora é agora para inovar e você tem que estar ligado para sempre ver o que tem aí e o que você consegue aplicar no seu dia a dia. Ô, Matheus, só para eu entender, então, o Portal 3D surge dessa iniciativa da Nibus. Na verdade, o Unidos ele surgiu, ele foi uma ferramenta que auxiliou a gente a transformar a nossa ideia em um negócio. A gente já queria fazer isso, a gente já estava abrindo a CNPJ, mas a gente, a princípio, queria fabricar máquinas e comercializar essas máquinas, mas a gente percebeu que isso não era o negócio. E hoje em dia existe todo um ecossistema por trás do negócio de 3D. Então, a máquina é só um pedaço do negócio, mas como que eu uso um software, que é o que eu vou mostrar para vocês mais lá para frente, que software que eu uso para aquela máquina, como que elas pensam. E aí, se você tem uma máquina e você tem um software, será que tem mais variáveis? A gente viu que tem, que é a questão do material que você vai utilizar. E aí, se você usa uma argamassa X ou um concreto Y, o comportamento é totalmente diferente. E se você tem software, você tem máquina, você tem material, você ainda precisa do arquiteto, que é o cara que entende como funciona um projeto 3D, que é o que vai fazer o design para aquelas casas que vão ser feitas para aquele tipo de manufatura. Então, o programa Unidos, ele ajudou a gente a pegar todo esse pacote de conhecimentos que a gente sabia que tinha e que a gente estava aprendendo e ajudou a converter isso em negócio. Então, hoje, se a gente é uma startup mais madura, é graças a esse programa e também graças ao apoio da universidade, o laboratório que a gente atua hoje, os maquinários que a gente desenvolve e a gente consegue fazer um aluguel de equipamentos lá dentro, é tudo por conta do arranjo que hoje a USP ela oferece para a gente. Caramba, muito legal, né, Matheus? Vou trazer esse conteúdo, você não sabe como me deixa com o coração cheio de esperança para a arquitetura, porque você sabe que eu sou apaixonado pela arquitetura, eu acho que somos três apaixonados aqui pela arquitetura, mas um ponto tocante aí que você trouxe na história da formação do Portal 3D é uma coisa que eu venho conversando com o Pedro e a gente vem trazendo aqui nos programas passados, que é sobre o repertório tecnológico, a importância, e você já deu uma boa introdução aí, a gente vai se aprofundar, mas eu queria começar falando uma coisa que é totalmente fora do radar do arquiteto, né? Da formação, da graduação e da formação tradicional de arquiteto, e a gente pode falar isso que é pelo Brasil todo e também boa parte do mundo aí. Mas o arquiteto é totalmente desconectado do mercado de startup. Então ele não sabe como é que funciona o mercado de startup, ele não sabe o que é uma startup e não sabe como ele pode, a partir de uma ideia, construir uma startup através de processos de fomentação ou de processos de pesquisa e desenvolvimento, né? Então o arquiteto está totalmente sitiado na zona de ser um plantas e um desenhista de projetos, né? Começando o projeto pelaquela forma tradicional. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, para quem está escutando a gente, sobre o que é um arquiteto criar uma startup, quais são as questões que podem te levar a criar uma startup, né? Você precisa ter uma ideia muito fundamentada ou você precisa ter uma vontade? Por onde você começa? Bom, boa pergunta aí, Manga. No contexto de uma startup, normalmente quando você olha para o perfil dos fundadores, quem quer desenvolver uma ideia e gerar uma startup, normalmente é aquele cara que a gente fala que é o insatisfeito. Ele olha que existe um problema
esse problema existe e todo mundo só convive com ele. Então o cara é insatisfeito e quer resolver um problema. E quando aquele problema é possível de ser resolvido com uma solução tecnológica que lá na frente essa solução vai escalar e vai dominar o mercado, aí que você pega e vai falar que é uma startup. E o arquiteto que está interessado nisso, porque não sei se vocês conhecem o mercado da construção civil, é difícil de achar o que resolver ali, mas brincadeiras à parte É isso. tá- toda essa série de problemas com as ferramentas que a gente aprende hoje, que é algo que está sendo criado agora. Então, ferramentas que surgem hoje, o mercado não está preparado para isso. Só que o estudante que está saindo agora da universidade, ele tem acesso a todas aquelas ferramentas que é o que está fresquinho hoje, acabando de sair da academia, e ele que vai levar isso para o mercado. O mercado, historicamente, da construção civil e arquitetura, ele é um dos mais atrasados, se você for olhar, comparado com outras indústrias. Então, pega indústria aeronáutica, automobilística, indústria médica, todas elas dispararam, enquanto a gente ficou para trás. A gente só perde hoje para a indústria da pesca, em questão de tecnologia. E toda essa tecnologia está empacotada, tem gente que sabe, um estudante hoje, com as ferramentas que a gente vai cobrir aqui, ele consegue mostrar várias coisas que o mercado não usa. E se você for olhar, vamos falar de ferramenta de projeto, AutoCAD, a gente está falando da década de 90, 80, né? Tá muito recente isso, e já tem muita coisa melhor. Então eu acho que, resumindo, é aquele cara que tem um repertório e que está incomodado com os problemas que estão aí. E a única coisa que ele precisa é de ferramentas que ensinem a ele a como empreender. É tirar aquela ideia do papel, porque existe um processo estruturado de como você tirar a sua ideia do papel sem correr o que mata toda a startup, que é o risco. Hoje, se você olha o ciclo de vida de uma startup, tem uma região que chama Vale da Morte. Os primeiros 2, 3 anos é só gastar dinheiro. É aquela curva para baixo que você está no negativo. Isso é o que mata todo mundo. E por que mata todo mundo? Por conta do alto risco que é de você empreender hoje, tanto no Brasil quanto no mundo afora. É uma atividade de alto risco. Mas existem ferramentas que ajudam a diminuir esses riscos. Então, é alguém que tem que ter coração forte, tá? Tem que estar com apetite ao risco, porque o ganho lá na frente é aquilo. É uma curva que ela vai, você só gasta dinheiro, mas quando você chega no seu ponto de virada, a decolada, e aí vai suplantar aqueles 2 primeiros anos de uma vida um pouco mais emocionante. É isso aí. Eu fico pensando assim que você está falando. Eu já passei do Vale da Morte, eu acho que eu estou com 3 anos e meio, mas eu continuo gastando dinheiro, mas tudo bem. Mas eu passei do Vale da Morte. Ô Pedro, isso aí é muito legal, né? Tá muito conectado com as coisas que a gente tem falado aqui, né, cara? Mas com uma visão muito legal, que é um cara que está desenvolvendo isso agora, né? E está trazendo as coisas pra gente aqui. O mais legal é ouvir a parte prática da coisa. E, o Matheus, você citou outras indústrias que se desenvolveram e tem essa tecnologia aplicada. E como você falou, a tecnologia para ser aplicada na área de projetos e construção, ela existe, algumas pessoas têm acesso a ela, mas a gente percebe que não é algo mainstream, é uma coisa que acaba, hoje em dia, eu acho que dá para falar que é quase um nicho. Por que você acha que, por mais que essa tecnologia exista, ela não desperte tanto interesse, ou pelo menos ela não chegue na maior parte dos nossos colegas? Aí eu acho que está bastante relacionado com a mentalidade do empreendedor hoje da construção civil. Então vamos pegar o papel daquele cara que hoje ele tem uma construtora, que ele normalmente já está consolidado no mercado, e o que esse cara pensa? Eu tô com a minha construtora há 40 anos de empresa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo e vai continuar dando certo, eu vou continuar ganhando muito dinheiro em cima disso. Por que eu vou mudar no time que está ganhando? Essa é a cabeça do cara.
A cabeça do cara está travada, e parte disso tem certo fundamento, porque é uma indústria que ela já trabalha com uma margem muito apertada. Não dá para você pegar e... no geral, as margens da construção civil, em torno de 8%, você não consegue passar disso. Então, qualquer aposta que esse cara fizer vai já afetar uma margem que naturalmente é baixa e que ele vai tomar prejuízo. E não é prejuízo de pouco, a gente está falando de milhões. Então, esse cara ele já é naturalmente avesso a qualquer tipo de risco. E como é um mercado, uma indústria que ela avança pouco, então esse cara ele estava na situação de conforto, assim. Mas isso está mudando. E em razão de diversos fatores, e aí agora a gente pode até mencionar uma questão que é a mão de obra. Você investir em tecnologia nesse mercado não fazia sentido porque a mão de obra é muito barata. Ou você pegar e contratar um monte de gente pagando um salário que muitas vezes eu considero injusto para o trampo que é feito na construção civil, esse cara não tinha motivo para querer pensar em alguma inovação. E aí agora a gente está vendo que está tendo essa transição de que cada vez mais o cara fala, não tem mão de obra disponível, simplesmente as pessoas elas estão optando por um trabalho que é mais digno, que você realmente não vai ter tanto esforço físico. Para um cara, vou querer ganhar 4 mil reais trabalhando debaixo do sol, carregando um saco de cimento, ou vou ganhar 4 mil reais trabalhando de Uber. Toda essa mudança de outras tecnologias, outros mercados, estão tirando o pessoal do canteiro de obras e está ficando cada vez mais caro fazer. E aí o cara que está no canteiro de os grandes donos de construtoras estão percebendo, pô, agora não vai dar mais para trabalhar com as margens que eu trabalhava, vou ter que investir em tecnologia. E é por isso que eu acho que está chegando aquele momento de virada. E é isso, uma coisa que a gente já conversou aqui, né, Manga? Cara, totalmente encaixado, Às vezes algumas pessoas tendem a olhar para as tecnologias com aquele olhar de suspeita e até como algo meio ganancioso ou maldoso, no sentido de, poxa, isso aqui vai tirar emprego de algumas pessoas. Eu não sei você, mas do modo que eu vejo, a tecnologia, na verdade, vem para solucionar esse problema que você acabou de colocar. Ela substitui um trabalho que já está deixando de ser feito por pessoas, né? Que é um trabalho, assim, que eu considero que em muitos casos não deveria existir. Existe porque tem a necessidade que seja feito aquilo, a gente precisa de moradias, precisa de cada vez mais casas, mas o jeito que é feito hoje é feito por humanos porque não tem uma máquina que faça aquilo. Quer dizer, as máquinas até tem, né? Exatamente. Cara, isso que vocês estão falando é muito legal, porque é o seguinte, a gente já falou disso aqui, Matheus, nos programas passados aí, eu trouxe uma colocação muito parecida com essa que você trouxe aqui, bem bastante similar. E a minha visão, cara, qual é? Eu não acho razoável, nós três aqui somos arquitetos, certo? Temos a formação como arquiteto urbanista, e a galera que está assistindo a gente aqui nesse programa também tem, né? A grande maioria, ou está se formando, ou já se formou, ou já tem um tempão de estrada aí. Cara, o trabalho do arquiteto ele tem a sua responsabilidade social em vários segmentos, né? Que muitas vezes não é observado, mas é explorado comercialmente do ponto de vista do marketing na área da sustentabilidade. Mas aí o cara usa aquela palavra, classifica aquilo como sustentável e vira uma zona nebulosa, o que é sustentável, o que não é, o que está fazendo parte disso, não está, né? Então, na verdade, usa-se uma palavrinha mágica ali, mas na realidade não está bem fundamentada, não é a realidade, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, e a gente olha para o mundo, a gente olha para a China, cara, que eu tenho uma profunda admiração, e a gente olha para o mundo, cara, para o Vale do Silício, né, que pô, eu estive lá, eu também tenho uma profunda admiração pela capacidade daqueles caras de criar e de experimentar ideias e de mudar o mundo com essas coisas, você continuar como arquiteto numa zona de conforto ou de crise, eu prefiro chamar de zona de crise, porque ninguém está confortável, ninguém está feliz, está todo mundo disputando porcentagem pequena, ganhando pouco, disputando o cliente e vencendo no preço e não na qualidade. Pelo menos isso é uma visão muito geral. Se alguém discordar de mim aí, pode levantar a mão.
Mas, cara, a gente aqui olha para a tecnologia como algo, como o Pedro falou, que vai tirar empregos, enquanto o mundo inteiro olha para a tecnologia como algo que vai melhorar os empregos. Né? É uma força que tira o cara do trabalho braçal. Então não é razoável a gente continuar sustentando e fomentando uma indústria de construção muito artesanal, quase na totalidade artesanal, estacionada lá na década de 60, que é quando a gente saiu na frente e ficou, né? E porque isso a gente tem que continuar alimentando, cara, um exército de trabalhadores, né? Praticamente semi-analfabeto, analfabeto, condição de trabalho ruim, alimentação ruim, por mais que as grandes consultoras tragam um canteiro de obra melhor, o cara ainda está ali carregando o saco de cimento, ainda está embaixo do sol, né? Então, quando a gente olha, galera, para tecnologia e inovação, não é só porque é bonitinho, é legal e é interessante trabalhar com tecnologia e inovação, mas é porque também é mais humano, e as pessoas contestam muito isso. Falam, pô, mas tecnologia é humano? Eu gosto muito daquela frase que diz que não há nada mais humano do que criar tecnologia. A gente vem melhorando a nossa vida desde quando a gente saiu das cavernas, né, cara? Não, eu concordo e acho que é só o reforço daquele ponto de que a tecnologia ela vem para deixar um trabalho que antes literalmente era muito trabalhoso por algo mais fácil. E eu queria conectar isso que essa é a nossa visão como empresa, a Portal 3D surgindo. A gente enxerga que existe essa insatisfação de coisas que a gente viu aqui, tanto na universidade quanto no laboratório. A gente percebeu que seria uma tecnologia que ficaria estagnada, muitas vezes no meio da pesquisa, que ia depender de publicar um artigo e que alguém fosse ler e que isso ia ficar lá. Mas não, a gente sabe que é algo que tem um grande potencial para melhorar a vida de todo mundo e também algo que é sustentável, que é o que a gente prega também hoje, porque não adianta nada a gente facilitar a vida de todo mundo, mas ao custo de ter uma destruição ao meio ambiente. E a gente enxerga que se for para fazer assim, então não é uma tecnologia, é só um retrocesso. Matheus, e antes da gente entrar nesse aspecto, eu queria trazer um outro ponto, porque quando a gente está falando de indústria, realmente faz muito sentido isso que você trouxe. Poxa, como que você vai investir em inovação sendo que você já tem uma margem apertada? Se a sua margem é apertada, você investe em inovação com base nessa necessidade, que é justamente o que a gente está trazendo agora. Surgiu a necessidade, ninguém está querendo mais trabalhar com obra porque tem oportunidades melhores no mercado, pô, vamos atrás dessa inovação. Aí a galera começa a ficar todo mundo doido, né? Porque não fez isso antes. Agora, isso eu acho que até, como você falou, até faz sentido em certos termos. Mas quando a gente está falando do jovem profissional, daquele cara que assim como você, o Manga, a gente gosta de tecnologia, a pessoa que entra na faculdade. Obrigado pelo jovem. Você é jovem, Manga. A sua mente, cara, você é um belo de um jovem arquiteto. Boa. Mas eu vejo que nessas pessoas, muitas vezes, o conteúdo tem essa dificuldade de chegar. Porque talvez seja mais fácil, mais cômodo você se pegar como um arquiteto, que é isso que o Manga traz pra gente, desenhista, do que você entender dessas novas tecnologias. Você tem alguma posição sobre por que normalmente arquitetos que estão até entrando no mercado agora continuam usando as ferramentas que a gente usava 30 anos atrás? É aquilo, o script que está feito, que você vai seguir, é o que muitas vezes é o que é imposto na sua vida, porque é muito legal de falar que existe tudo isso, que existe aquela vontade, mas tem muitas pessoas que na vida delas elas vão ter que seguir um caminho tradicional, no sentido de que ela já sabe onde ela vai trabalhar, ela sabe o que aquele local de trabalho pede, ela vai ter que seguir o que já foi imposto para ela, que aí vai naquela questão de você olhar o porquê que você quer empreender. Se você quer escrever a história de outra pessoa do jeito que outra pessoa já definiu, o caminho de você trabalhar numa empresa e vai ter que seguir o que aquela empresa mandou, porque é o que o CEO, o dono daquela empresa,
escreveu e traçou como caminho. E ela vai ter que seguir aquilo e hoje o caminho de muitas empresas ainda é atrasado. Agora, se ela quiser seguir por um caminho diferente que ela saber melhor, existem muitos riscos, mas é aquela questão de você vai estar trazendo uma coisa nova. Hoje, a gente consegue fazer isso por conta do arranjo que a gente está colocado aqui pela Universidade de São Paulo, porque não dá para falar que a minha realidade ela vai se aplicar para o Brasil inteiro, que a gente entende e mundo, né? Que são realidades muito diferentes, mas às vezes na realidade de alguém que, sei lá, está no interior do não sei aonde, não vai ter a mesma realidade que a nossa, infelizmente é a vida que o cara vai ter que seguir, ele vai ter que se adequar ao que tem no ambiente dele. Vai lá, mano. Mas eu penso isso aí que você falou, cara, e quando você estava falando, eu estava refletindo aqui, você estava falando da sua realidade, aí eu comecei a pensar na minha realidade, né? E o Pedro tem a realidade dele. E aí o João tem a dele, o José tem a dele, cada um tem uma, né? Mas tem uma coisa que eu gosto de pensar que é assim, quando eu saí da universidade, no ano 2000, começo do século, eu não tinha opções. Quer dizer, a opção era o caminho tradicional, porque só existia ele. Não tinha outro caminho, né? Era um caminho tradicional, você fazia um flyer, um panfleto, saía distribuindo por aí que fazia projeto. Eu fiz isso. Era mais ou menos assim. Tá? Então, não tinha internet para você colocar uma página, enfim, não tinha, cara. Era um trabalho realmente das cavernas, né? E não faz tanto tempo assim, foi ontem isso, na realidade. Mas o cara, quando ele sai da universidade hoje, quando ele ainda está lá, mesmo olhando esse panorama limitado, eu concordo com você, Matheus, que você está falando, e isso é a realidade. Foi muito legal você tocar nessa realidade, porque as pessoas vão ver o que você vai mostrar aí, do que a gente está falando aqui. E, mas e aí, na minha cidade, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu entro nesse mercado? Como é que eu penso como uma startup? Né? Eu gosto de pensar, cara, que uma pequena impressora 3D, com uma mesinha ali que o cara paga R$2.500, R$1.800, um software paramétrico, ou até mesmo um SketchUp que ele consiga fazer um arquivo, exportar um arquivo, um código que ele consiga espetar na impressora e tirar dali um protótipo. Já é um começo, já é uma mudança de mentalidade, né? Então, eu gosto muito de falar do exercício de ambidestria, que é assim, no final do dia, a gente tem que pagar o boleto, no final do dia a gente tem que comprar comida, no final do dia a gente precisa ganhar dinheiro. Né? Então não dá para mexer nessa realidade. E você trouxe isso com a questão da porcentagem da construção civil de lucro, que é real. Né? Mas saindo das grandes construtoras e indo para o olhar do arquiteto, daquele recém-formado, e ele se depara com esse mundo, cara, tem que continuar fazendo o tradicional, é um exercício de ambidestria, mas quando você olha o que a gente está falando aqui, você consegue investir com pouco dinheiro e começa a entender que o mercado, você falou disso aí, tem ferramentas que você consegue experimentar, que você consegue utilizar. Tem tecnologias, tem software open source, enfim, tem uma porrada de coisa hoje que eu não tinha lá nos anos 2000 para poder seguir um caminho diferente, né? E que hoje a gente consegue fazer isso com pouco dinheiro. É claro, o cara não vai ter um laboratório como você tem aí, depois eu queria que você faça um pouco do laboratório, do formato do laboratório e como ele se chama, mas eu acho que o cara consegue começar a experimentar, cara. Você não acha, Pedro? O cara começa a tirar do papel, além de projeto de arquitetura, ele começa a pensar numa peça de design, ou ele começa a pensar numa fatia do projeto, que agora ele pode tirar um protótipo e fazer diferente, com uma assinatura dele, não precisa ir no home center e comprar uma peça pronta, né? Eu acho que o que o Matheus falou vai muito na linha do tipo assim, eu preciso fazer o que o mercado pede. Inclusive eu fiz um vídeo essa semana, segunda-feira eu soltei ele, falando sobre algumas ferramentas que talvez não sejam mais tão usadas como já foram. Aí eu recebi um comentário no vídeo falando assim, o foda é que muita gente ainda pede essa ferramenta para você trabalhar em algum escritório. E eu penso assim, cara, realmente é verdade, mas o que me incomoda um pouco? Por exemplo, eu sou do Mato Grosso do Sul e eu vim para São Paulo em 2023. Cara, eu fui ter acesso a algumas coisas depois que eu passei por esse processo de mudança. Porque aonde eu tava, eu não via gente falando de Grasshopper. Cara, eu trabalhei muito tempo como arquiteto lá em Campo Grande e eu nunca tinha ouvido falar.
quando eu comecei, e olha que história bizarra, né? Na verdade, eu comecei a estudar, eu comecei a estudar inglês antes ali, depois eu comecei a acompanhar escritórios de fora do país e tal, e aí eu fui ver o software que eles usavam e aí explodiu minha cabeça e aí que eu tive esse interesse pelo paramétrico. Mas antes disso, eu não tinha esse acesso. Então eu percebo que às vezes as pessoas... E detalhe, depois que eu descobri isso, eu simplesmente... E o Manga sabe disso, né, Manga? Eu não consigo mais fazer projeto do jeito que eu fazia. Foi uma mudança, uma disrupção total no processo. Então, eu percebo que muita gente não participa disso por falta de acesso. E eu acho que as pessoas, pelo menos, elas precisam saber o que está sendo, o que existe de mais moderno. Elas precisam conhecer essa nova forma de fazer projeto. Por mais que o escritório que ela vai trabalhar, que ela vai entregar o currículo ali, vai pedir para ela saber mexer no V-Ray, no SketchUp e no AutoCAD. Poxa, ela tem que entender um pouquinho dos novos processos de projeto que existem, as possibilidades que se abrem a partir do momento que ela conhece essas possibilidades. Eu acho que a Portal 3D vai muito nesse sentido e por isso que faz tanto sentido a gente trazer aqui, porque é justamente isso. É uma startup que faz uso da tecnologia para construir soluções que até pouco tempo atrás nem chegariam nessas pessoas. E a gente está aqui tentando fazer um pouco o papel desse intermediário, né? De fazer com que mais e mais pessoas conheçam essas tecnologias e, por que não, despertar a ideia, despertar esse olhar empreendedor e mostrar para elas que, poxa, você não precisa se dedicar só à ferramenta que o escritório pede para você ter no currículo. Legal. Vou contar um pouco rapidinho aqui a história minha do Matheus. Por exemplo, eu como um arquiteto, eu tinha passado por uma transformação digital, já estava investindo em máquina, já tinha impressoras 3D no meu escritório, mas sempre como um cara muito curioso. E quando eu detectei a Portal 3D no meu radar, eu estava procurando empresas de fora do país para testar a impressão 3D em concreto, porque a impressão 3D em filamento eu já tinha chegado no limite máximo do que eu podia fazer aqui em termos de máquina e processo. Eu falei, pô, eu quero testar o concreto. Aí eu encontrei o Matheus, encontrei a galera da Portal 3D, e pô, fui super bem recebido, porque foi uma junção, eles estavam desenvolvendo projetos com impressão 3D de concreto, e eu estava interessado nisso, eu tinha um croquis, e eu tinha minha impressorinha pequena, como eu falei para vocês aqui agora no meu escritório, que eu podia prototipar o banquinho lá para ver como é que ele era, para depois fazer ele grande e tal. Então também rolou essa história, cara, porque eu gosto de falar isso, cara, eu repito isso toda hora, é foda, mas eu tenho que falar, o arquiteto tem que ter espírito de aventura, cara. Porque se for um cara que ele se coloca no papel de especialista e se tranca na caixa, ele nunca consegue se conectar a coisas novas. Eu acho que uma coisa muito legal, Matheus, você trouxe até aqui, só para falar, que a indústria da construção civil está atrás até da indústria da pesca, cara. Isso. É absurdo olhar para isso, cara. Ver que o mundo inteiro já parou para olhar o que a gente fazia e que hoje em dia a gente está tão atrasado, a gente ficou lá no passado, né? A gente não evolui, tem esse monte de fatores aí que o Matheus trouxe e tudo mais. Mas eu acho que a grande revolução do parametricismo, cara, dos projetos com softwares paramétricos, eles mudam, como você falou aí, Pedro, o jeito de pensar. Você deixa de partir, né, do desenho e da forma para a forma ser a consequência do sistema que você está modelando. E acho que a gente pode entrar nesse assunto aí, cara, que eu acho que é muito legal para a galera conseguir visualizar, porque a gente está filosofando aqui e eu queria mostrar alguma coisa visual. Eu queria que o Matheus contasse um pouco aí de como é esse software, a gente já trouxe aqui algumas coisas. Né, Pedro? O que você acha? Bota aí, roda alguma coisa, eu não sei quem é de vocês que vai colocar isso aí na tela, para poder falar um pouco sobre isso aí, para a galera visualizar isso, né? Olhar isso de uma forma mais concreta. Com a gente. Ô, Matheus, mas antes de você compartilhar, só uma coisa que eu queria entender também. Você consegue visualizar e como que funcionaria esse processo, se sim, dessa tecnologia de impressão em concreto numa grande escala, vamos supor assim, vamos construir aqui 30, 40 casas num terreno que vão ser feitos os platôs, os taludes. É possível de fazer isso? Como que você vê esse avanço? Boa pergunta, Cris. Sim, hoje a gente está olhando para a infância dessa tecnologia. Ela não é algo de agora, a gente já tem impressão 3D desde a década de 40.
deu uma estagnada, melhorou um pouco nos anos 2000, 2010 com concursos da NASA para construir casa em Marte, casa na Lua, e isso só tem ganhando mais tração agora, justamente por conta daquele problema que eu tinha mencionado, que a mão de obra está ficando cada vez mais cara e escassa, e a gente vai precisar de um meio de industrializar isso. A impressão 3D de concreto ela vai entrar como uma das ferramentas para auxiliar nessa parte de manufatura. Existem outras, e também quando você pensa nessa lógica de impressão 3D, não existe só um tipo de máquina. Aí vai do papel do especialista de 3D para avaliar qual a máquina é mais indicada para aquele tipo de projeto. Às vezes, compensa você monta uma máquina do tamanho de um galpão e você vai fabricando peças dentro do seu galpão e manda essas peças numa lógica de pré-fabricados. Só que isso funciona, sei lá, num raio de até 100 quilômetros. Se você está aqui em São Paulo e você quer mandar uma casa lá para o interior do Ceará, não compensa. Você vai ter que pensar como ou você leva a sua indústria para lá, ou você começa a fazer no canteiro. Só que aí, pensando numa lógica de fazer no canteiro e casas sequenciais, como você mencionou, você entra num problema que é a questão da mobilidade. E isso já está sendo resolvido, porque às vezes você monta uma máquina enorme, só que ela é imóvel. E aí você vai para pensar, será que não compensa eu ter uma máquina menor que vai fazendo só um pedacinho da casa e eu tenho várias máquinas baratas construindo pedacinhos? E aí entra aquela conexão que nós humanos é natural, é comunicação. Como que essas máquinas se comunicam? E é isso que a gente que está nessa área da pesquisa, a gente está desenvolvendo. São máquinas para cada cenário e se é um cenário que você vai fazer em loco, que é o que o mercado enxerga e que tem grandes vantagens, é qual o tipo de máquina para aquele cenário. Então, eu posso até mostrar. Isso é algo que seja viável num cenário próximo? Sim, isso é algo que posso pegar os dados da indústria hoje, você vê cada vez mais e mais lugares apostando na impressão 3D de concreto como uma solução para o canteiro de obras. Então, hoje ainda é um mercado nichado, se eu não me engano, os últimos dados que eu tinha, o mercado que atingiu, acho que 1 bilhão agora no ano de 2024 de dólares, só que vai ser um crescimento composto até 2030, vai chegar no mercado de 34 bilhões de dólares. Então, é um crescimento de, não sei quantos por cento, aí não tenho o dado recente aqui, mas todas as análises de mercado que estão sendo feitas é que esse tipo de construção ele só vai crescer. Hoje, ele é um mercado de nicho ainda, porque se eu falar para você que eu vou conseguir fazer casa popular agora, não está dando para fazer, porque está muito caro ainda. Eu não tenho profissional, aí fica a dica já para a audiência que quem é o profissional que vai trabalhar com isso? Eu não acho, sou eu e mais meia dúzia de pessoas aí. Preciso do profissional. Os equipamentos ainda estão sendo desenvolvidos. Hoje, aqui na Portal 3D, a gente desenvolve nossas próprias soluções de equipamentos. Não tem software, então é um mercado que agora está assim, mas que nos próximos 2 anos, se a gente ficar parado, a gente vai ficar para trás, porque está crescendo muito rápido. E cada vez mais as pessoas estão descobrindo que existe isso e eu costumo dizer que o ser humano é muito criativo. Então, todo mundo tem mais ou menos esse senso de insatisfação e ver que aquilo não está dando certo, vamos tentar resolver um problema. E é por isso que a sociedade está crescendo de forma exponencial. A gente está usando tecnologias que já estão prontas, já estão consolidadas, a gente está construindo em cima disso. Então, ficar parado pensando que tudo vai continuar como está não é a solução, você só vai ficar para trás. E acho que também amarra tudo com as conversas que a gente já tem tido, que tudo bem, às vezes você está numa empresa que tem construção convencional, beleza, mas nada te impede de, sabendo que aquilo existe, apresentar para os colegas de trabalho o seu meio ali, porque é uma tendência de futuro. E isso hoje é nichado, mas
pode confiar que só vai aumentar, não tem como segurar a onda, ela vai invadir tudo. Eu confio plenamente nisso, cara, e não é que eu sou um entusiasta, não. Você está trazendo números, está trazendo dados aí, né? E eu acredito, porque eu não sei se você já viu, Matheus, aquele dado do CAL, Brasil BR 2021, se eu não me engano, não me lembro qual foi o ano exatamente, eu já falei disso aqui nos programas. Cara, 74% dos arquitetos, ou 79%, não me recordo agora, no censo do CAL, disseram que acreditam que existem outras áreas dentro da arquitetura que não são exploradas pelos arquitetos, né? Então, esse nosso canal aqui é um canal para trazer essas coisas, porque como você mesmo falou aí, cara, não tem gente no mercado para fazer o que está acontecendo. Só que a gente olha para a tecnologia passada, principalmente da minha geração, e é uma geração que tem muita culpa do mercado estar assim hoje, que passou por muito tempo numa zona de conforto e fazendo o tradicional aqui no Brasil, e você não tem gente no mercado, né, para ocupar esse espaço. E, ao mesmo tempo, você está com o mercado lotado, no mar vermelho de gente, com o mesmo currículo, igualzinho, praticamente só tirando cópia do próprio do currículo de um outro, com as mesmas habilidades, as mesmas skills, as mesmas capacidades, procurando as mesmas oportunidades. E infeliz, cara, porque tá vendo, não é cego, cara, tá vendo o que está acontecendo em volta, mas não tem a informação do que pode fazer além, do que pode pesquisar. Cara, uma das coisas que eu mais gosto é do arquiteto como pesquisador, cara. Eu acho sensacional, porque a gente tem uma formação de tantas habilidades e de tanta sensibilidade, cara, que o universo da pesquisa, que é tão pragmático muitas vezes, né, mas sente falta dos criativos do universo da pesquisa, né? Eu não vejo muito criativo no universo de pesquisa, né? Então acho que fica uma boa dica aí, cara. Você está assistindo esse programa aqui, tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de mercado, e isso vai acelerar cada vez mais rápido. Com certeza. Ô, Matheus, e conta pra gente um pouco, como que você, particularmente, como que você foi direcionado para esse meio? Você já falou um pouco ali no começo, né, que você veio da parte, você é formado em engenharia e tudo mais, mas especificamente quando a gente está falando das pesquisas com impressão em concreto, porque a gente está aqui falando que é pouca gente que conhece, não chega em todo mundo, mas chegou até você, chegou até mim, o Manga. Como que chegou para vocês? Aí vai de experiência internacional e trazendo aqui para o Brasil. Eu passei um ano morando na Finlândia. Eu morei tanto em Helsinki quanto numa cidadezinha próxima a Helsinki chamada Espoo, que eu estudei na Universidade Alvará Aalto. O mestre, cara. É sensacional. O ensino finlandês, a faculdade lá. E dentro dessa universidade, tinha um prédio assim que é comparado a que é um galpão industrial só voltado para impressão 3D de diversos tipos. E eu tive contato com os laboratórios de lá durante esse meu intercâmbio e fiquei muito fascinado com a ideia de... Eu tenho certos projetos que eu consigo desenvolver no meu computador, mas são coisas que não podem sair daqui, vão ficar na minha tela para sempre. E aí eu tomei contato com a impressão 3D lá nessa experiência internacional e descobri como que eu poderia transformar nos meus projetos em realidade, utilizando impressão 3D, processo de manufatura aditiva. E aí eu voltei aqui para o Brasil, fiz contatos com os professores, hoje principalmente o professor Rafael Pilege, que é o meu orientador nesse processo, e eu falei para ele, vamos fazer aí uma impressora 3D de concreto. De plástico eu já entendo, por que a gente não faz isso aqui no Brasil? E na época não tinha isso, estou falando de há quase 4 anos atrás. Isso aqui você não via nada no Brasil, e aí a gente começou esse processo de desenvolvimento, ele me colocou em contato com hoje os meus sócios, e era tudo em cima desse foco de uma experiência internacional e aquela minha insatisfação de querer fabricar os meus projetos que a simulação falava que seria ótimo. Eu consigo fazer uma parede otimizada, eu consigo fazer uma viga otimizada, um pilar otimizado, mas se eu não pensar na lógica de bloco e lógica de forma de concreto, eu não vou conseguir fazer. E é por isso que veio esse interesse particular para mim, que é
como que eu tiro algo do computador e consigo fabricar. E aí a impressão 3D ela entra nessa pegada. E depois eu vim a tomar contato com outras pesquisas e comecei a perceber que não era só algo que me deixava insatisfeito, deixava outras pessoas insatisfeitas, e que era um caminho para você atingir uma sustentabilidade, algo racional dentro do canteiro de obras, diminuir desperdícios, aumentar a produtividade, melhorar a ecoeficiência do processo. Então, eu comecei a tomar contato com todos esses benefícios, e aí é por isso que é o que me apaixonou para continuar trabalhando nesse setor. Uhum. E a Portal 3D hoje, até para a gente compartilhar com o pessoal, é focada na impressão em concreto. Isso, esse é o nosso carro-chefe. O Matheus, eu tenho a impressão 3D para mim hoje é um objeto profissional. Eu trabalho usando impressão 3D, mas também é um hobby. Eu adoro ver uma camada sendo sobreposta sobre a outra. Eu fico parado olhando a impressão, aquilo para mim é hipnotizante. É hipnotizante. A tecnologia, aquilo me fascina, eu acho interessantíssimo, né, cara? Conta pra gente. Pô, tem um projeto, mas você já vai colocar o projeto daqui a pouco aí. Conta pra gente um pouco sobre o laboratório, né? Porque a gente, eu e o Pedro aqui, a gente está muito familiarizado com a questão da fabricação digital, com a construção digital, com os labs, né? Eu frequentei vários laboratórios aí, como você foi um dos laboratórios que eu frequento, e aí eu tenho uma visão de cada um, né? Mas conta pra gente aí um pouco do qual é o formato do laboratório, porque é um formato do laboratório internacional, certo? Isso. Hoje o que o Manga está falando é o laboratório que eu atuo como pesquisador e como usuário dessa infraestrutura, que ela não existia há 3 anos atrás. Então, parte dessa minha insatisfação e experiência internacional, vim falar com o professor Rafael e falei, bom, vamos montar essa máquina, e em conjunto o professor Rafael já estava desenvolvendo um laboratório que ele também tinha esse interesse em aplicar tecnologias digitais para a construção, que é essa ideia do Digital Construction Lab da USP. Então, hoje o que eu mais atuo lá dentro é a impressão 3D de concreto, mas existem outras ferramentas de manufatura que a gente fala que estão dentro do leque da manufatura avançada. Então, pensa que você pode fazer sua parede por impressão 3D de concreto. Você pode pensar na forma otimizada para sua parede, que você vai usar impressoras 3D de plástico, você vai usar máquinas de corte a laser, você pode usar uma máquina de vacuum forming para fazer uma lógica de blocos otimizada. Então, existem várias ferramentas de manufatura, que a impressão 3D é uma delas, mas existem outros tipos de manufatura que estão dentro desse laboratório e que elas estão ali para a comunidade USP aprender. Então, parte a gente aluga a hora dos equipamentos lá dentro para gerar desenvolvimento para a empresa, mas também alunos que estão na universidade, a gente capacita e ensina para que serve cada equipamento, como que você usa, qual que é a lógica de projeto. Então, parte é a nossa contrapartida para a universidade para mostrar, olha, eu desenvolvi isso aqui, mas eu não posso deixar isso morrer comigo, eu vou passar para vocês e aí, se vocês quiserem criar uma empresa em cima disso, em cima dessa tecnologia, sinta-se à vontade. Mas se vocês quiserem só usar isso como uma complementação pessoal, tudo bem. E aí, tudo isso foi a minha realidade na época, porque eu tive o interesse de seguir com isso aqui no Brasil, mas eu também tive a sorte de estar dentro da Universidade de São Paulo, onde, por acaso, tinha um professor no departamento da minha escola que trabalhava com isso. Então, foi parte veio de mim, mas a outra parte dependia do ambiente. E aí eu corri atrás. Eu vi, será que tem alguém trabalhando com isso? Por acaso tinha. Foi um aventureiro. Espírito de aventura, é isso. O japonês tem aquela coisa do Soshin, né? Aquela palavra que é espírito de aprendiz, né? Você vai procurando, vai aprendendo, vai encontrando as pessoas no caminho, vai desenvolvendo, né, cara? A gente falou disso aí também aqui no programa, acho muito legal. Ô Matheus, e hoje vocês fazem... hoje na Portal 3D vocês fazem projeto sob demanda, vocês desenvolvem os próprios estudos e vendem isso como solução para o mercado? Qual que é a atuação principal? É um pouco um misto de cada um deles.
o grosso mesmo é sobre demanda. Normalmente posso pegar o caso do Manga, por exemplo. Ele descobriu a gente, apareceu lá, mostrou um caderninho dele lá da década de 80, né? Isso, cheio de croquis. Cheio de croquis. Pô, eu quero tirar isso aqui do caderno. Eu lembro até hoje, falou, cara, isso aqui é uma ideia que eu tive lá atrás, sempre quis fazer e nunca achei um jeito que dá para fazer. Encontrando vocês, agora é a hora. E a gente pegou e falou, vamos lá, vamos fazer. A sorte foi que ele também é um arquiteto que ele entende da tecnologia. Então, foi muito fácil fazer a conversão, porque o que ele tinha feito já era algo que não precisou de muito ajuste. Então, tanto que no intervalo de conhecer ele, apresentar o projeto, e não deu nem um mês o negócio. Cara, a gente fez isso. Na verdade, eu tinha um projeto, cara, eu tenho uma pilha de caderninho Moleskine, das agendas que eu uso, né? E aí eu tinha um projeto, estava uns 4 ou 5 anos, acho que nem lembro da data, tem que ver as datas, mas tava muito tempo parado. Uhum. E eu não sabia como fazer aquilo, cara. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não podia ser num processo normal, né? E foi isso que a gente conseguiu construir junto. Então, você que está assistindo aí, cara, é isso. A curiosidade te leva a tirar coisas do papel. Se você não tem a tecnologia, você não domina o software, mas você tem a ideia, e você tem um cara aqui, cara, que consegue te ajudar a tirar isso aí do papel. Então, acho que também é um caminho, né, do que a gente está falando aqui. Não precisa você dominar tudo, mas você pode ser um arquiteto que simplesmente tem uma ideia e não consegue tirar ela, não sabe como produzir. E aquilo, correu atrás, foi a questão de fabricar, já vendeu e, ao mesmo tempo, também ganhou prêmio. Assim, cara. Top. É isso aí. E tem artigo aí. Depois tem artigo. Tem artigo. O artigo está atravessando a fronteira, né? Acabou de ser apresentado na China. Conta aí que eu fiquei feliz. Eu acabei de saber também, pessoal. Estou sabendo junto com vocês. O Matheus me Acabou de sair do tem forno. meia hora. Ô, Matheus, e agora vocês estão desenvolvendo algum projeto específico que te deixa animado? Como que tá, em que passo que tá aí o trabalho de vocês? A gente que, por enquanto, tem muitos grandes projetos em andamento, são processos para 2026 que, por conta de sigilos contratuais, a gente não pode abrir tanto, mas, assim, o ano de 2026 vai ser um ano de virada para Portal. A gente já está com conversa para fazer projetos saindo um pouco do nicho que hoje a gente atua bastante com mobiliários e a gente já quer entrar na parte de construção civil para fazer o grande porte. E para isso a gente está alinhando com parceiros estratégicos para realmente fazer a parte de casas e todo o know-how que a gente adquiriu fazendo peças menores vai ser utilizado para a construção de casas, desde a parte de desenvolvimento de material, máquina, software. Então, tudo isso já está empacotadinho e já está pronto para a impressão de casas. A gente poderia ter entrado antes, mas é algo um pouco da insatisfação do pesquisador de nunca estar satisfeito com a solução que tem. Então, sempre tem um ponto de melhora. Mas hoje a gente enxerga que já está pronto e se a gente não for agora, a gente vai ficar para trás. Mas o ano de 2026 é o ano que a Portal ela entra para a parte de construção civil de fato. Então a gente já está com esses projetos em mente. E falando de ferramenta, quais são as ferramentas em termos de softwares que vocês usam hoje? Hoje, principalmente, não tem como fugir muitos. Tem que ser Rhinoceros mais Grasshopper. Ele conversa com outros softwares, tudo bem, você pode fazer um projeto dentro do Revit da vida, um ArchiCAD, um SketchUp, mas no final das contas, isso vai ter que parar dentro de uma estrutura de Rhinoceros mais Grasshopper, na parte de fabricação. Ô Pedro, eu não estou conseguindo te ver pela câmera, eu queria ver teu sorriso na hora que ele falou Rhino e Grasshopper. Eu tentei disfarçar, pô. Então, eu não consegui ver, porque eu não tô te vendo aqui, cara, mas eu acho que você deve ter dado um sorriso na hora que ele falou, porque até aquece na hora que eu ouvi alguém dizer sobre Rhino e Grasshopper, né? Porque são coisas que eu tenho estudado e me especializado bastante. Mas eu acho que você tem aí, ô Matheus, alguns códigos e tal para mostrar pra gente, porque
vai tornando tudo muito visual. Às vezes a gente fica falando e tal. Não mostra, É legal para causar essa idealização. É suspense. É suspense. suspense. Mas Eu vou... Ah, Pode falar. não, então, mas eu acho que é legal a gente mostrar também, porque aí a gente vai quebrando um pouquinho essa coisa de beleza, ó, conversamos aqui, mas olha aqui exatamente do que a gente está falando. Certo. Então, eu acho que eu posso começar compartilhando com vocês o resultado final, que é o que todo mundo olha, e aí eu vou fazer algo que a gente acaba não mostrando muito, mas que é importante, é o que tem debaixo do capô do carro, o que está fazendo ele funcionar ali. Vamos de trás para frente, né? É isso aí. Vamos mostrar aqui. Então, aqui, vocês estão vendo a impressora 3D de concreto. Um bracinho robótico, que poderia ser a mão da gente, um braço do ser humano que vai carregando e depositando o material onde que ele tem que ficar. Aqui atrás tem uma bomba e um misturador de concreto, e esse material é misturado e bombeado, e é só esse robô aqui que está fazendo essa deposição. E aí repara nessa textura aqui dessa parede. Ela ficou toda texturizada por quê? Isso veio de um algoritmo. Então agora se a gente trocar o vídeo aqui, vamos assistir um outro, para fazer esse pilar aqui. A gente fez essa peça, é o mesmo algoritmo, só muda a geometria de base. Mas é a mesma coisa. Você tem uma bomba que vai bombeando o material e o braço robótico vai deixando aqui. E aí, esse software, esse algoritmo, ele vai mudando de sofisticação conforme o robô que você está utilizando. Então, aqui eu já tenho um exemplo do nosso robô mais avançado, que é esse aqui. Esse aqui a gente está falando de um braço robótico da ABB, que ele é usado na... Esse aí eu casava com ele. É um controle um pouco diferente, mas no final das contas ele vai fazer a mesma coisa. Aqui você também vê a bombinha conectada, o processo é o mesmo. Onde que está o material aí, Matheus? Esse material aqui? Daquela impressora grandona ali que você mostrou agora. Dessa grandona aqui, que tá aqui atrás. Não sei se vocês conseguem enxergar, que tem uma mangueira preta aqui passando. Sim. Ela dá toda essa volta e ele tá bem aqui onde não tá aparecendo no frame. Mas é uma bomba de concreto convencional. Legal. Ela já é usada no canteiro de obras, se você quer fazer, por exemplo, projeção, ou se você está usinando o seu concreto no piso térreo e aí você quer mandar para o 5º andar. Você usa esse tipo de bomba. E aí, no caso, a gente só pegou o que existia e acoplou a esse braço robótico. E no caso dessa impressão, é o que está sendo feito aí? Aqui foi um teste de um banco que a gente queria fazer, que tinha um formato de arco. Então, essas duas partes elas iam se conectar e elas virariam um arco. Que é como se fosse... Tem uma casinha que a gente viu que a gente queria fazer ela, só que como era muito material, a gente falou, não dá para fazer a casa, mas vamos fazer o banco. E aí a cobertura da casa é no formato de um arco catenário. Aí essas duas peças ficam de pé e aí formam um arco. Muito legal. E aí tem um outro projeto que eu consigo compartilhar aqui com vocês, que ele está para ser inaugurado em pouco tempo. Vai sair agora no ano de 2026 também. Ele é uma parceria com a gente, com o laboratório da USP e com a Superintendência de Espaço Físico, que eles têm essa casinha, que você vê que ela já tem um design bem convencional, e a gente simplesmente adaptou esse projeto para a parte do 3D. Então, tudo isso você percebe que é feito em módulos, e aí esses módulos vão ser levados para o lugar onde vai ser implantada essa guarita, que é uma casinha para segurança, para ficar vigiando a entrada e saída de pessoas aqui na universidade. E ela vai ser toda feita com impressão 3D de concreto. E aí vai ser a primeira edificação instalada aqui em São Paulo. Então, saindo agora de janeiro, a gente já vai ficar bem orgulhoso. E aí aqui é um pouco da sequência de como que a gente monta na nossa lógica do laboratório. Que aí já vem um radier pronto, que você vai ter que colocar a parte dos arranques, vai encaixando as peças como se fosse um Lego, andar. Aí veja que já tem todo o pensamento de uns encaixes, onde que vai a hidráulica e a elétrica, que isso você já consegue embutir no seu projeto. E vai preenchendo esses componentes e aí no final você coloca a cobertura.
E isso é um projeto que a gente vai lançar e tudo isso vem daqui. Então, Posso só fazer um adendo aí antes de você botar o software aí, galera? Tem uma coisa que eu gosto de falar aqui, o Pedro, sempre, porque a gente fica trazendo alta tecnologia, fica falando sobre ferramentas digitais, robô, impressão 3D, Zaha Hadid, Bjarke Engels, a gente ficou falando sobre projetos astronômicos. Isso que o Matheus trouxe é muito legal, cara. Vocês entenderam que quando você olha aquilo, é o recorte, é o que a gente anda falando aqui. Você não precisa fazer um prédio de 30 andares, você não está trabalhando com tecnologias para desenvolver projetos de alto padrão, de grande escala, mas ele está resolvendo um problema ali, que no caso foi uma guarita, que quando você olha o vídeo, você vê aquele desenho simplesinho, mas quando você olha a construção e a composição dele, olha o que tem de tecnologia, o quanto é legal trabalhar com aquilo, né? Então, quer dizer, é alta tecnologia, cara, numa escala coloquial, uma escala possível do dia a dia do arquiteto. Você não acha, Matheus? Eu acho que esse projeto que você trouxe foi muito legal, porque traz o recorte de uma tecnologia avançada, com um braço robótico daquele, com tudo isso embarcado para fazer uma guarita, cara. Que você pode fazer, enfim, não é a guarita, é o bar, é o quiosque, né, Matheus? Pô, uma porrada de coisa que você podia estar fazendo com isso. E aí vai daquilo é o arranjo de... A gente tem a sorte de estar num ambiente de que a universidade tem interesse em investir nisso. Então, isso é um projeto que, claro, todos nós estamos investindo nossas horas, mas a USP ela também está investindo nos materiais porque ela sabe que às vezes não é algo que poderia ser não é o convencional, mas ela está interessada em investir naquilo. Então, a sorte é que a gente tem um arranjo aqui dentro que está conseguindo jogar isso e vai ficar para as próximas gerações, porque elas vão chegar lá e vão ver, pô, que casinha diferente, como que isso aqui foi feito. Aí dá para mostrar que isso é um projeto piloto que nasceu dentro da USP. É aquele lance de você aplicar as tecnologias na escala que você está trabalhando. Exatamente. Tá dando eco o seu microfone aí, Pedro. Agora vai melhorar. Aí. Toca o pau aí, Matheus. E aí aqui, vocês conseguem ver um pouco vou mostrar para vocês a lógica simplificada de trabalho. Então, eu tenho o que para a galera que não conhece, isso aqui é o Rhinoceros. O Rhinoceros ele é um software CAD, como qualquer outro, você consegue fazer desenhos 3D. E dentro do Rhinoceros você tem um grande motor que chama Grasshopper. O Grasshopper é a ferramenta essencial para a gente e muito boa para a parte de quem não gosta tanto de programar, porque ele tem essas caixinhas aqui que são caixinhas de programação visual. Cada caixinha, uma ligada na outra, imaginem como se fossem blocos de código que são conectados que fazem alguma função. Então, aqui eu posso dar um exemplo. Vamos ver aqui o que faz caixinha no meu workflow de trabalho. Eu tenho essa caixinha que chama empilha curvas. O que empilha curvas faz? Eu quero fabricar, por exemplo, um pilar. Então, eu vou desenhar aqui o meu pilar e vai ter um diâmetro de 300 milímetros. Esse aqui é o pilar que eu quero fabricar. Só que o robô ele vai seguir a linha que eu desenhei. E aí é o que vem o fatiamento. Eu preciso de fatias para o meu robô seguir. Então, se eu pegar e jogar essa curva para dentro do meu código, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai empilhar essas curvas. Então, se eu ligar aqui a visualização, eu vejo que a minha altura total, vamos colocar aqui que eu quero 50 centímetros, 500 milímetros. Agora ele está quase fazendo um pilar de 50. Falta ligar todas essas curvas. E aí, para ligar essas curvas, eu tenho um outro algoritmo aqui, que é o modo de subida, que é esse aqui que a gente está vendo. Então, esse bloco de código, ele recebe uma sequência de curvas, e aí ele vai ligar essas curvas em uma curva só. Então, se eu passo o mouse aqui, eu vejo que são curvas. Se eu ligar daqui até aqui, o que vai sair? Vai sair uma curva só. Então, eu vou esconder tudo para a gente conseguir ver com mais clareza. Olha o que ele faz aqui. Ele ligou todas essas curvas em uma curva que ela tem essa subida de zigue-zague. Ele dá uma volta, chega aqui, dá a volta. Isso é o zigue-zague. Mas eu posso mudar o meu tipo de subida. Posso fazer uma subida em rampa. E aí agora ele vai ligar aqui em várias sequências de rampas.
E isso aqui já é um detalhe que, para quem está querendo entrar nesse mercado, é importante saber. Para cada situação, você vai precisar colocar um modo de subida diferente, porque isso vai impactar na sua peça final. E posso querer fazer uma peça que ela não sobe nem em zigue-zague nem em rampa, ela sobe como se fosse uma hélice. Então agora, se você olha de longe, é uma espiral que não tem emenda. Então, aqui tem esses vários tipos. E uma coisa legal de ver aqui é que se eu conectar até o fim do meu código, eu consigo ver uma animaçãozinha do meu robô fazendo essa fabricação. Então, vamos chegar aqui na minha animação. Não, agora você matou, agora o Pedro fica feliz. Aqui, ó. Tem toda uma cinemática inversa aqui para como animar essas junções aqui do robô para conseguir fazer esse desenho. E aí você consegue, na animação, ver se vai ter um problema de colisão, de rota. E tudo que vocês estão vendo aqui é uma versão light, porque tudo isso são clusters. Então, se eu passo uma aula aqui em cima, tem um monte de coisa aqui dentro. Então, isso aqui é um código bem robusto que já tem alguns anos que a gente está trabalhando, e aí a gente já consegue tirar alguns dados aqui, por exemplo, quanto tempo de extrusão eu vou ter de acordo com a velocidade que eu estou trabalhando. Então aqui eu estou trabalhando com uma velocidade de 660 milímetros por minuto. Se eu não me engano, isso aqui dá uns 110 milímetros por segundo, 110 aqui, e eu consigo setar essa velocidade. Às vezes eu não vou conseguir fazer com essa velocidade, vou precisar baixar, sei lá, vou fazer com 80. E aí aqui agora o meu tempo aumentou. Também calculo o meu volume e a minha massa de acordo com a densidade do material que eu estou utilizando. E tudo isso vai na minha configuração inicial de qual que é o bocal que eu estou utilizando, que eu posso usar um bocal um pouco menor. Que aí agora, mudou aqui as configurações da minha impressão, porque com um bocal menor vai mudar a minha altura de camada, a minha largura de camada, e isso impacta aqui no final. Agora são 8 minutos, e agora mudou a massa. Só que tudo que a gente está vendo aqui, isso aqui é interface humana. O robô ele não entende isso. O que o robô entende é o que vai aparecer aqui, que é o que a gente chama de G-Code. O G-Code nada mais é do que movimento, tipo de movimento, G1, G2, G0. Aqui é um movimento linear e ele fala, vá para a coordenada x, y, z tal, x, y, z tal, e assim por diante. Ele vai seguindo isso aqui de ponto a ponto, então você vê que é meio facetado, e aí eu consigo controlar essa resolução, para o robô seguir essa movimentação. Isso era até que fácil para a gente, porque considerava uma lógica desse tipo de robô. O que a gente teve que quebrar um pouco a cabeça foi quando saiu disso aqui para isso aqui. Isso aqui é o nosso braço robótico que a gente vem utilizando mais atualmente, porque aquele que vocês viram eram só 3 eixos. Esse aqui são 7 eixos. A gente tem 6 eixos de movimentação do robô, mais o 7º eixo que é o trilho. Então agora não basta mais dizer que coordenada que eu estou. Agora eu preciso falar que coordenada que eu estou e que orientação do meu braço que eu estou. Então, se eu jogar aqui para a minha área de impressão, eu consigo jogar essa minha pecinha para cá. Set one curve. Aí aqui agora ele já está fazendo um movimento maluco porque a peça está num lugar esquisito. Deixa eu ver se eu jogar ela mais aqui para cima, se ela vai melhorar. Agora sim. Isso aqui é importante também, tá no plano 0. Mas esses aqui são vários parâmetros e vamos ver se eu consigo animar esse meu robô para a gente ver como que ele se comporta. Aí. Aqui. Pedro, como é que tá a cabeça de quem usa o AutoCAD aí? Eu acho que a galera agora vai travar, sabe quando dá aquele... Quem tá visualizando o futuro só fazendo o projeto usando o layout do SketchUp. É o fatal error do AutoCAD agora, crashou. Olá, mas é isso que a gente quer, tá precisando mostrar para o pessoal que as coisas elas estão mudando e o profissional que quer mexer com isso precisa entender dessas coisas. E aí aquilo que eu mostrei para vocês da orientação, se eu quero pegar e fazer essa curva aqui deformada, aí será que eu consigo fazer? Aqui. Que aqui, em vez de empilhar minhas curvas, eu que vou dar o empilhamento entre elas. Então, digamos que eu queira esse empilhamento de curvas. E aí, aqui agora, eu venho aqui no algoritmo,
As minhas curvas já estão empilhadas, agora eu preciso só emendar elas. Vou selecionar todas essas minhas curvas. Selecionei. E aí, agora eu vou ligar elas aqui. Vamos ver o que acontece. Agora eu vou esconder. Escondi tudo. E vamos animar meu robô para ver como que ele se comporta. Aqui. Consegue fazer essas curvas de uma forma... Isso é uma grande dificuldade para impressoras 3D convencionais que tem um fatiador tipo Cura ou Simplify, porque elas não conseguem fazer esse tipo de impressão aqui, que é uma impressão não planar. Então, eu não estou trabalhando mais em planos, porque tem essa curvatura aqui. E é o que esse fatiador consegue fazer. E tem alguns modos que eu consigo ativar aqui de orientação, porque aqui ele está com essa orientação predefinida. Sempre com eixo Z vertical, mas eu consigo mudar essa orientação de acordo com os parâmetros que eu coloco aqui. E aí eu só mostrei para vocês o espectro da fabricação. Mas tem algo que é muito importante para o arquiteto que vai trabalhar com isso, é que com esse software eu consigo desenvolver algoritmos de desenho, como por exemplo daquele pilar e a parede que eu tinha mostrado no começo da nossa conversa. Isso aqui é um algoritmo que eu tenho que eu chamo de gera textura tricô. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, de desenhar um pilar aqui de 300 milímetros de diâmetro. Se eu pegar esse pilar e selecionar aqui, olha o que vai acontecer. Ele já vai gerar um pilar tricotado. Aqui eu vou reduzir o meu número de camadas. É muito legal, eu vi esse pilar lá. Consigo aumentar ou diminuir esse efeito. Se eu colocar 4, o que acontece? Ele fica mais ou menos torcido. E isso, eu estou variando essa geometria de acordo com esses sliders aqui que eu estou mexendo. Então, você, como um arquiteto que quer testar várias opções, você pode ter algoritmos que você vai criando e colocando no seu dia a dia, no seu workflow, e você vai perceber que isso vai te dar muita agilidade. Aqui eu uso para fazer um pilar, mas para quem mexe com essa solução, sabe que eu posso usar para conforto termoacústico, para, sei lá, desenhar vaga de garagem e por aí vai. E é isso que é o poder do Rhinoceros com o Grasshopper, porque você consegue criar soluções para os seus problemas e transformar isso em código, ou vocês podem usar uma sequência de plugins que é alguém que já teve o mesmo problema que você está enfrentando e você vai usar um plugin de alguém que já resolveu aquele problema. Ô, Matheus, nesses códigos que você mostrou das máquinas, vocês têm... você desenhou tudo isso? Quanto tempo que vocês levaram para desenhar tudo isso? Aqui vocês estão vendo... Esse aqui é mais simples. Foi algumas horas eu consegui fazer, acho que menos. Mas esses projetos aqui, eles... posso pegar esse aqui, que ele foi o inicial de todos, que foi em cima dessa máquina. Isso aqui demorou uns 3 meses até ele começar a tomar essa cara. Esse jeitão aqui. Mas são 3 meses para criar isso, mas são 3 anos de desenvolvimento. Então, é algo que já avançou bastante já. Esse aqui também saiu rápido, não vai 2, 3 meses, mas ele tem muitas pastilhas que estão aqui dentro que elas vêm em cima do que foi feito aqui. Mas o legal, galera, é que ele está falando que foram 3 meses para criar esse algoritmo, para criar essa receita, para vocês estão ouvindo a gente, só que agora é para o resto da vida para fazer várias coisas, certo, Matheus? Isso. Agora você pode usar por anos e você pode fazer, dá para mensurar para que tudo que você pode fazer com esse algoritmo? Isso que é legal de falar, de mostrar, porque você gasta tempo desenvolvendo uma solução para fazer a arquitetura de uma forma diferente, né? Você não vai gastar esse mesmo tempo em todo o projeto. Você cria a solução para todos os projetos. É exatamente isso, porque
E veja que o que eu posso mostrar também para vocês que, sei lá, de forma convencional, hoje eu consigo conversar com qualquer tipo de arquiteto, porque, por exemplo, você quer fazer uma parede em forma de L, por exemplo, isso aqui, muitas vezes o que eu vou receber é isso aqui. Então, aqui eu desenhei bem mais ou menos, mas que a gente pode pegar é essa parede aqui, que é o que vai vir de um projeto convencional, e isso aqui eu já consigo converter na linguagem do robô. Eu consigo pegar qualquer projeto convencional hoje, que foi feito em qualquer plataforma, e isso vai virar linguagem de robô, que é por isso que esse software é tão poderoso. Então aqui se eu vier, tenho esse fatiador aqui, que aí é que vem da ideia de fatias. Quando eu seleciono esse componente, eu consigo ver que ele transforma toda essa minha curva, esse meu sólido, em fatias 3D. Então eu percebo que tem sido muito útil usar essa ferramenta, porque uma sequência de problemas eu consigo quebrar em problemas menores e gerar soluções que são via código. E é algo que a gente tem até gerado como uma fonte de receita aqui para a empresa, porque eu falo, a gente quer entrar no mercado de construção civil com impressão 3D de concreto. Mas isso aqui é um pedaço do mercado. E quem quer entrar nisso, muitas vezes procura a gente porque fala, cara, eu não consigo fazer isso. Então a gente tem um cliente parceiro nosso que tem um material que está desenvolvendo, tem uma máquina parecida com esse tipo aqui, esse tipo de robô, mas o cara não consegue usar. Então, a Portal 3D ela entra como se fosse um ente que vai viabilizar o uso na sua indústria. A gente tem percebido que, às vezes, o mercado, parte ele não aceita porque não quer inovação e parte, às vezes, tem uma dificuldade de aderir a isso porque, às vezes, acaba sendo um túnel que você não vê o fim, porque precisa de tudo isso desenvolvido para você entrar. Então, é que eu falo que a barreira de entrada acaba sendo um pouco alta, mas cada vez mais. Hoje eu sei que isso aqui está desenvolvido e eu tenho uma tecnologia proprietária, mas amanhã alguém vai fazer isso aqui e vai ficar caro. Então, pode falar. Ô, Matheus, e da onde que... Porque realmente, enquanto você falava, eu pensava nisso. Tipo assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente vai aproximar muita gente com esse papo aqui e a galera vai ficar com a cabeça, né, pensando, a gente também vai pegar uma galera e vai falar... que vai olhar para isso e falar, cara, isso aí eu vou ter que dedicar minha vida para aprender. Então, da onde que vem a sua expertise nisso tudo que você está mostrando para conseguir desenvolver um código como esse? Que dica você daria para quem quer começar? Porque, é claro, aí a gente está vendo uma coisa muito complexa, mas existem várias outras coisas que são possíveis de fazer com o Grasshopper também. Como que você desenvolveu como que você chegou onde você está no ponto de desenvolver um código doido que nem esse aí? Isso foi eu entrei na faculdade mesmo, que eu não conhecia, eu estava no meu último ano de graduação numa disciplina da FAO, e aí eu tive uma aula com o professor Arthur Lara e o professor Fernando, que eles estavam falando justamente disso, de uso de ferramentas digitais na construção. E eu até é engraçado porque eu fazia essa disciplina em conflito com uma disciplina na Poli, e no final das contas eu acabei só fazendo essa disciplina e a disciplina em conflito da Poli depois eu dei um jeito, mas porque eu realmente fiquei apaixonado por isso e comecei a mexer na graduação. Aí eu comecei a perceber o potencial e o tempo livre era Grasshopper, era tutorial no YouTube. Não tinha cinema, não tinha nada, era Grasshopper. Não, era só... era criar caixinha aqui, mas é aquilo de você ficar apaixonado com as coisas, aí você acaba, às vezes, virando um pouco de obsessão, mas eu percebi que me ajudou muito na carreira profissional. Cara, que legal, velho. Cara, eu vejo isso até como, você tá falando de obsessão, eu vejo isso até como um hobby, cara, porque é curioso, é interessante, é gostoso e são descobertas, né? Então, cara, você acompanha a gente aqui nesse podcast, isso aqui é o Oceano Azul. É um belo exemplo de Oceano Azul. Tá todo mundo mergulhado no Oceano Vermelho, isso é oportunidade, cara. Pouca gente fazendo, pouca gente aprendendo, pouca gente ensinando.
e um mercado inteiro para poder ser capturado. E do outro lado, um mercado inteiro cheio de gente disputando o mesmo espaço e alimentando aquela cultura ruim que a gente começou falando aqui, que é o mercado artesanal da construção civil, né, brasileira. Mas é por isso que eu fiquei muito feliz aqui pelo convite, porque eu acho que o nosso papel aqui é justamente esse, é mostrar que existe algo que é melhor do que o que está aí, que vai ajudar a vida de muitas pessoas que estão assistindo esse programa, porque se elas virem e derem uma chance, elas vão ver que é realmente melhor. Então, é aquilo, às vezes esse vídeo vai cair na timeline de alguém que por acaso vai ver o que aconteceu e teve a sorte de ter alguém que falou para essa pessoa que ela deveria dar uma olhada nisso. E eu acho que a gente está aqui no nosso papel de mostrar que é uma ferramenta interessante para se trabalhar. Não, a gente está aqui para impactar e mudar carreiras, né, Pedro? Com certeza. E aí uma dúvida, na verdade você vai falando, cara, vai surgindo um monte de dúvida. Mas eu queria, você falou que morou em Helsinki, você que já teve a oportunidade de morar na Europa, enfim, lá quando a gente está falando nos lugares onde a gente fala do topo da tecnologia, isso é uma coisa comum lá? Tudo isso que você está falando, no meio da arquitetura, você fala Grasshopper, Rhino, todo mundo vai saber do que você está falando ou é também algo mais nichado? Cara, na época, porque eu tô falando foi 2017. 2017 eu nem sabia o que era Grasshopper. Eu não tinha ideia, também estava um pouco mais no início da faculdade, eu não tinha informação sobre isso. O que eu escutei lá uma vez era de um professor que, também pelo meio que eu estava, que trabalhava com impressão 3D de concreto, mas eu nem tinha ideia de que usava esse tipo de ferramenta. Eu só fui descobrir mesmo aqui no Brasil e eu estou falando de pandemia, acho que era 2021, 2022, era nessa época, eu lembro. Cara, quem chegar até essa parte do podcast aqui, onde você mostrou essas ferramentas, vai ter muita sorte, velho. Vai ser. Cara, você tá doido. Cara, você tá na. Vou colocar uma thumb bem provocativa. Cara, você tá vendo isso aqui, cara, você tá na vanguarda, velho. Isso aqui a gente tá trazendo, cara, é uma revolução silenciosa, certo, Matheus? É uma revolução silenciosa, tecnológica, que a gente já tem gente fazendo isso aqui no Brasil, a gente tá experimentando isso, cara, e, meu, dá uma atenção, como o Matheus falou, cara, você der uma chance para isso muda a carreira. Sem dúvida. Bom, Matheus, eu queria agradecer de verdade, cara, foi muito legal o papo que a gente teve aqui, até falando de forma bem pessoal mesmo, eu curti demais, com certeza vou passar a acompanhar cada vez mais a Portal 3D. Sabia que você ia gostar. Quem sabe até fazer uma visita lá para vocês, encher o saco. Isso aí. Está um pouco longe, mas se tiver por aqui, vamos tomar o cafezinho que é bom, né, Manga? É bom, o café é legal, o chazinho também é bom. O ambiente é muito legal, cara. Com certeza. Então, agradeço muito aí sua disponibilidade, Matheus. Acho que a galera vai curtir bastante. Trouxe muita novidade e agora é assimilar todas essas ideias aí, né, Manga? É isso aí. Bom, Matheus, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí de vir aqui estar com a gente nesse programa, trazer um pouco aí da tecnologia e inovação que é no momento que você está mergulhado aí, é o nosso momento aqui também, trazer isso para a galera. Hoje eu não trouxe dica de livro, mas eu acho que o conteúdo aqui dispensa qualquer literatura. Eu acho que ele já, né, Pedro? Tá rico o suficiente aqui para quem tá... Cara, eu acho que já que você não tem nenhuma dica de livro, eu vou indicar um aqui. Você tem? Eu tenho um que tá me ajudando bastante. Eu não sei se eu acho que talvez o Matheus conheça, que é o AAD do Arturo Tedeschi, que é o Algorithms Aided Design. Com perdão. Sim, a ADD, né? ADD. Isso, a ADD. Então ele tem me ajudado bastante nos estudos do Grasshopper e é o que eu estou usando como porta de entrada aí, além, é claro, né, das atividades que a gente vem fazendo aí, algumas até em conjunto aí com o Manga e tal.
Então, eu acho que é uma boa porta de entrada para quem se interessa em aprender o Grasshopper, porque é um livro que é basicamente um manual. E é isso. Matheus, quer deixar um recado aí para a galera? Poderia também indicar o livro do Cuervas, não sei se vocês conhecem, que é o Advanced 3D Printing with Grasshopper. Ele também é muito bom e ele quebra no passo a passo para quem quer entrar nesse meio, assim, até ele ajuda também. E fora isso, realmente agradecer. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é transformador e que eu tenho muita esperança no projeto de vocês, que eu acho que vocês estão criando um foguetinho aí que vai decolar e que vai explodir a cabeça de muita gente. Vocês estão de parabéns. Legal, Matheus. Pô, tô feliz pra caramba. A gente já tem um pedaço andado aí de caminhada, a gente já fez coisa importante, coisa legal. Tô muito feliz de continuar essa jornada aí com vocês na Portal 3D, e agora vocês aqui com o Arquiteto Digital. E, cara, vamos tocando, vamos. A gente aqui é um trio de inquietos, galera. Então, quando o Matheus estava falando aqui sobre você não se conformar com o estado em que você está, é um pouco de inquietude. Então, você tem que saber que você não está satisfeito, você não está feliz com o que você está fazendo e que talvez você não está visualizando, não tem informação, que tem mercado para desbravar. Hoje a gente trouxe isso aqui, cara. Tem um mercado inteiro aí para navegar. É isso aí, gente. Pessoal, então agradeço aí a participação de todos vocês que chegaram até essa parte do podcast. Tenho certeza que vocês vão levar um tempo para assimilar tudo que foi mostrado aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e principalmente, se você quiser pautar os próximos programas, sugerir convidados, sugerir temas, entra no grupo de WhatsApp, a gente vai deixar aqui na descrição, como sempre. Obrigado por terem assistido e a gente se vê no próximo podcast. Tchau. Beleza, valeu, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.